Olá, amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero fazer esse vídeo aqui para os críticos dos críticos em questão de críticas a canais, por exemplo, que tem uma linhagem teológica calvinista ou outros têm uma linhagem teológica arminiana. Eu quero pedir aos irmãos, que principalmente nesse período agora de êxodo, de muitos irmãos saindo da CCB, que acontece? Muitas das vezes, algumas pessoas vão fazer críticas, e isso vou fazer uma referência principalmente ao canal do irmão Fernando Henrique, do Caminho de Damasco. Ele fez uma declaração muito óbvia, de teologia calvinista, reformado, assim como eu também estou iniciando novamente aqui, já dando essa declaração também, e tantos outros. O Léo, que é diácono, ele também tem essa linhagem. O Simão, que às vezes entra no canal do Fernando, do Josafá. O Josafá ainda não tem uma determinação a esse respeito, mas eu quero pedir aos irmãos que tome muito cuidado com essas críticas, por exemplo, assim como o irmão William Jesus fez algumas perguntas. Irmãos, é o seguinte, tem debates muito bons a respeito do calvinismo, do arminianismo. Eu vejo os debates, eles são super educados, e você precisa de ver, dá gosto de você ver o Tourinho debatendo com Carlos Vailate, Elias Gomes, o César Cavalcante, outros tantos aí que são arminianos, irmãos sérios. Porém, eles estão em uma teologia a qual eles achou mais apropriado defender. E o que acontece? Às vezes os irmãos ficam levantando essas críticas desnecessárias a respeito do calvinismo, por exemplo, e o que acontece? Impede de muitos irmãos ir a esses canais, como o canal do Fernando, um canal muito bom, que ajuda demais da conta. O Fernando, por exemplo, ele que Deus tem usado dele, do seu canal, para que pudesse eu procurar uma igreja bíblica. Na minha cidade tinha uma igreja bíblica, e eu fiz a questão de ir justamente por conta que o Fernando, ele nas suas lives falou: gente, procura uma igreja, não seja desigrejado, porque até então eu queria ser desigrejado. Eu fundei aí para essa questão, por exemplo, do Mário Persona, de reunir só eu e minha esposa na minha casa e não querer saber estar em uma igreja bíblica, reunido como irmãos, desprezando o corpo de Cristo. Porque se eu desprezo o corpo de Cristo, automaticamente também eu estou desprezando o cabeça que é Cristo. Então, automaticamente, eu preciso sim estar em uma igreja. Isso faz parte de um cristão. O cristão, ele não é um crente solo, ele precisa estar em uma igreja. Então, o que acontece? Os irmãos, por exemplo, que não entendem sobre a teologia, vocês, por exemplo, que faz críticas, a questão da teologia arminiana, a teologia calvinista, vocês nunca debruçaram sobre a Instituta, vocês nunca leram sobre a Confissão de Fé de Westminster, Confissão de Fé Batista de 1689, Confissão Belga, tantas outras confissões, Confissão de Wittenberg, tantas outras confissões aí. Vocês, por exemplo, nunca debruçaram sobre essas confissões para fazer críticas ofensivas ou críticas desnecessárias a certos canais, fazendo perguntas. Se você não entende a respeito de tais coisas, irmãos, não faz críticas, por exemplo, a vídeos, querendo respostas, porque às vezes aqueles seguidores, de certos canais vai acabar não querendo ir no canal daquele outro irmão ver o conteúdo dele, entendeu? E assim vice-versa. Então, nesse momento agora, vamos ter mais cautela nesse quesito. Se eu não entendo a teologia arminiana no pé da letra, e eu nunca estudei, nunca li nenhuma declaração de Jacobus Armínio e tudo mais, eu não vou fazer críticas. Eu só posso fazer crítica daquilo que eu conheço, e muito pouco e muito raso, entendeu, irmãos? Então, esses irmãos que estão saindo da CCB, por exemplo, eles estão, de certa forma, perdidos. Entendeu? Então, se algum irmão que está pregando o evangelho, ele tem uma linhagem teológica calvinista, de repente ele é impedido de ir para uma igreja, por exemplo,
igreja reformada, na maioria das vezes igreja presbiteriana e batistas reformadas. Existem algumas batistas, por exemplo, que não tem o nome batista reformado, mas eles seguem essa teologia reformada, entendeu? De ir para essas igrejas, entendeu, irmãos? Então o momento é de se abraçarem, é de estar junto. Agora, se queira fazer algum debate, que convide, irmão, eu desejo, faz como o Júnior do canal Júnior Refletindo Cristo. Acho que é isso mesmo, ele até entrou no canal do Fernando e quis tirar algumas dúvidas. Faça isso, entendeu? Se você não entende, pede ao irmão, eu preciso fazer uma live, eu preciso tirar certas dúvidas com você, para que assim eu possa crescer espiritualmente. Agora, criticar, irmão, é livre, mas isso não tem problema você ir para o seu canal fazer crítica a outro canal, porque assim você está impedindo esse irmão de ir conhecer uma teologia saudável de certa forma. Agora, se quer debates saudáveis, procura aí os debates, por exemplo, do César Cavalcante, Francisco Tourinho, Elias Gomes, Carlos Vailate. Nossa, são pessoas magníficas, maravilhosas. Então o que acontece? Vai para esses debates e vocês vão ver ali o que vocês vão ter uma linhagem teológica. Não tem problema você ser arminiano, não tem problema você ser calvinista, embora são todos irmãos em Cristo Jesus, tá certo, irmãos? Então, compartilhe esse vídeo para esses irmãos que estão fazendo essas críticas desnecessárias nesse momento agora, né? E muitas das vezes falando que o calvinismo é do diabo, ou até mesmo o calvinismo falando que a teologia arminiana é do diabo. Não, irmãos, não existe isso. Todos têm verdades, embora explicadas de forma diferente, de conceitos diferentes, tá certo? Mas tem muita coisa boa que você aproveita, de tanto de uma quanto da outra. Quando você começa a afundar e você estuda, não é que eu estou no meio termo, eu sou calvinista, mas respeito meus irmãos arminianos. Agora, minha preocupação são com os irmãos que estão saindo da CCB, entendeu? E essas críticas agora para linhas teológicas, calvinistas, arminianismo. Então, irmãos, vamos deixar essas críticas, ajudar esses irmãos a conhecer de fato. Não estou falando que esses irmãos, quando faz críticas, não, porque quando começa a atacar essas linhas teológicas, acaba o evangelho de si, ele acaba perdendo um pouco o foco, tá certo? Então vamos focar para ajudar esses irmãos saírem desse sistema totalmente errôneo, sistema que tem escravizado a vida de muita gente, né, de familiares, e agora essas pessoas que estão saindo de dentro da congregação, eles, por exemplo, estão sem norte, eles começaram a ler Bíblia agora, eles começaram a entender agora, então de muitas das vezes eles não sabem o que é calvinismo, o que é arminianismo. Para mim, que já estudei, estou estudando, é fácil, mas para essas pessoas que estão saindo agora, eles não sabem a diferença de A para B. Tá certo, irmãos? Mas eu digo aqui um conselho para os irmãos que fazem essas críticas dos críticos. Não vai para a questão teológica agora, linhagem teológica, ou arminiano ou calvinista. Isso não é o momento. Não é o momento. O momento agora é de apresentar a graça pura, a suficiência da graça para a salvação do pecador, que se arrepende, e realmente ele arrepende até das suas obras malignas, que ele achava que eram obras boas, né? Da forma de vestimenta, da forma de ir para a igreja, de colocar terno, de fazer oração às 3 da madrugada, de jejum, enfim, tantas outras coisas. Então, irmãos, vamos seguir agora para apontar simplesmente, não estou falando que o arminianismo não aponta para Cristo, não estou falando que o calvinismo não aponta, todas essas teologias apontam para Cristo. Eu quero dizer para os irmãos, principalmente o William Jesus, que a crítica que ele fez, por exemplo, foi uma crítica desnecessária, e eu achei uma crítica muito assim, se não conhece a teologia, se não estudou a teologia, não é o momento de fazer críticas, tá certo, meus irmãos? Então, vamos avançar. Assim como Pedro escreveu uma das suas cartas, né, dizendo o seguinte, que muitas coisas que Paulo escreveu é difícil de compreender, né? Mas os incautos, os indoutos, pega e distorce para a sua própria condenação. Muita coisa que Paulo escreveu, de fato, irmãos,
né? Se o próprio Pedro, inclusive Pedro, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo repreendeu ele lá na Galácia, né? Por conta que Pedro, por exemplo, ele estava afastando daqueles gentios por conta dos judeus que estavam se aproximando, entendeu? Então ele foi repreendido. Imagina se Paulo não repreende Pedro por conta daquela situação. Então, irmãos, receba esse conselho, essa repreensão, e agora vamos focar agora em Cristo Jesus, e para de ficar apontando, falando que essa questão de predestinação, isso é coisa do diabo, isso vai deixar de evangelizar pessoas, nada disso. Vamos agora focar simplesmente nesses irmãos que estão saindo da CCB e precisam agora de um apoio de Cristo e de Bíblia neles. Depois nós partimos para as confissões de fé, que uma igreja saudável também, ela tem uma confissão de fé que vai ajudar, dar um norte, e você vai começar a entender, tá certo? Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe.